Questão número 7, de esferas e partes. Nós temos que determinar a superfície total de cada gomo. A superfície total de cada gomo vem do desenho em que nós pegamos esta parte aqui da área do fuso e nós segmentamos aqui este desenho, colocando então o nosso gomo já exposto. Perceba que para determinar a área do gomo como um todo, nós temos que imaginar que existe a área deste fuso, mas que também existe a área desta região em que nós podemos imaginar até uma melancia, por exemplo, em que esta parte nos interessa. Perceba que ela é delimitada por raio. Este valor deste segmento é justamente o próprio raio da circunferência. Portanto, nós temos aqui uma semicircunferência. Esta semicircunferência, ela pode ser calculada uma vez que nós temos o raio que define essa esfera. Só que existe a semicircunferência do outro lado. Portanto, são duas semicircunferências. Uma circunferência de raio, πr² sobre 2. Portanto, é a própria área de uma circunferência como um todo. Esta é uma das partes desta cunha. Agora, como calcular a área do fuso? Nós temos que lembrar da proporção que existe com o ângulo. E esta seria a próxima etapa. A área do fuso. A área do fuso ela é definida como alfa sobre 360 graus vezes a área da esfera. E isso deve ser somado com estas semicircunferências que nós verificamos, que são duas, na verdade. A partir dessa confecção, nós vamos poder calcular a área total que o texto nos pede. Portanto, essa área total apresenta esta definição. Como vamos desenrolar agora? Nós temos que perceber que o texto menciona uma fração com relação a esta cunha que foi feita. Os gomos são 12, portanto nós podemos fazer a seguinte regra de 3. 12 gominhos correspondem a 360 graus. E um gomo só, qual será o ângulo? O ângulo é alfa. Se nós efetuarmos aqui essa regra de 3, perceba que alfa será 1/12 de 360, o que resulta em 30 graus. Uma vez determinado o ângulo do fuso, nós podemos utilizar na fórmula e calcular finalmente a área total desta cunha, que fica 30 graus sobre 360, o ângulo de formação do nosso fuso, vezes a área da esfera, 4πr², mais a própria área de uma circunferência, uma vez que nós temos esta face de um lado e as costas também, como numa melancia que apresenta duas faces, semicircunferência. Com isso, nós podemos agora calcular o valor final da área total, isso em função de R. Nós podemos simplificar aqui zerinhos, dividir por 3 e por 3, resultando em 12, simplificando por 4, sobrando 3, o que nos dá uma área total de πr² sobre 3 mais πr². Nós podemos fazer o MMC rapidamente, multiplicando e somando 3πr² mais πr², dando 4πr², tudo isso dividido pelo denominador 3. Assim nós chegamos então à área total desta cunha, que representa novamente a área do fuso mais as duas faces de semicircunferência.